Bom dia, abençoadas! Começamos mais uma semana e eu venho aqui, primeiramente, pedir para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos guie durante essa semana, nos proteja, né? Que Ele traga palavras de bênção sobre nós, que Ele traga alinhamento, né? Para que a gente, de fato, esteja junto com Ele e que a gente seja grata a todo momento nessa semana, né? Que a gente escolha Ele diariamente e a todo momento, né, que a gente entregue as nossas primícias para Ele durante essa semana e nesse mês de agosto também. Amém? Então já pega a sua Bíblia, já pega seu café, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você, para que Ele traga respostas para esse tempo que você está talvez buscando e precisando ouvir a palavra dele. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Lucas 5 e nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E começa assim: Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lança as suas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Gente, aqui essa palavra ela é tão maravilhosa que ela traz um ensinamento muito lindo para nós. E eu quero dizer para você que é tempo de respostas na sua vida. É tempo de águas profundas na sua vida. Nós iniciamos aí o mês de agosto, né? Então nós faltamos aí 5 meses praticamente para finalizar o ano. E quando nós estamos, né, nessa época em que nós estamos, eu visualizo como uma nova estação, como um apontamento para o próximo ano. Então sim, é tempo de resposta para aquilo que provavelmente você esteja procurando, está sedenta, né? Então é tempo de orar. E quanto mais a gente ora, mais a resposta vem. Pedro, então, ele fez o quê? Ele pescou a noite toda e nada de peixe. Mas quando Jesus chegou e mandou lançar a rede, ela se encheu de peixes. O que a gente pode tirar de ensinamento aqui? Pedro, ele, antes de tudo, ele agiu. Jesus falou assim para ele: Vai para alto mar e lança as suas redes. E aí Pedro já respondeu: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele agiu. Independente se ele tenha colhido antes ou não, independente do cansaço que ele estava, independente da frustração que provavelmente ele estava por ter tentado buscar os peixes, né, pescar ali a noite toda. Então ele estava frustrado, ele estava cansado, porém, mesmo com a circunstância que ele estava vivendo naquele momento, ele preferiu agir. E quando ele agiu, Deus fez com que ele colhesse os peixes. Então, aqui a gente pode tirar a nossa primeira chave. Deus escolhe aqueles que agem. E outra chave que eu falo que assim é tremenda, que essa daqui a gente tem que guardar no nosso coração. O extraordinário da minha vida, o extraordinário da sua vida, ele só acontece em águas profundas. Ele, Pedro, lavava suas redes ali, na beirada do mar, né? Na beira do lago, na realidade. Fala que ali na beira do lago,
os pescadores estavam lavando as redes. Muitas vezes, quando nós estamos na beira, no início do lago, na beira do lago, nós estamos buscando por segurança, por talvez algo que a gente consiga enxergar, algo que a gente consiga ver, algo que esteja palpável às nossas mãos, e a gente acredita que nós somos capazes de fazer algo com as nossas próprias mãos. Mas eu quero te falar que quando nós vamos para as águas profundas, está falando de se comprometer com Deus. E quando nós vamos para as águas mais profundas, é onde nós encontramos o extraordinário, é onde nós encontramos então os peixes. Os peixes, eles não estavam ali no raso. Os peixes não ficam na beira. Os peixes a gente só encontra em águas profundas. E esse mês é um mês de resposta para a sua vida. É tempo de fazer aquilo que muitas vezes nós não fizemos até hoje. E andar com Jesus fala de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Então nós precisamos aprofundar, ir para as águas profundas. Muitas vezes a gente quer parar na resposta que Deus nos entrega. Talvez Ele poderia ter parado ali, sem ter continuado. Eu estou cansada, acho que eu não vou. Mas Ele resolveu agir. Ele resolveu obedecer. Ele resolveu ir para as águas profundas. E aí hoje eu te pergunto, você vai parar na resposta que Deus te deu ali? Ou você vai continuar a andar e a caminhar por águas mais profundas? Porque o que Deus libera para você não pode parar só nas respostas. Não pode parar só naquilo que Ele te entrega no início. Porque quanto mais você se aprofunda, mais você recebe de Deus, mais você recebe o extraordinário. E o extraordinário de Deus, ele está assim disponível para mim e para você. Porém, você precisa acessar as águas mais profundas. E aí eu te pergunto, você quer acessar essas águas profundas? Você precisa querer acessar essas águas profundas, porque tem mais de Deus para sua vida. A margem é lugar de ouvir. A margem é lugar de ouvir. Aquelas pessoas estavam ouvindo, aquelas pessoas estavam buscando por respostas e talvez elas receberam respostas ali. Elas estavam ouvindo a Jesus. Mas quem está nas águas mais profundas é que vai contar os verdadeiros testemunhos. Então a margem é lugar de ouvir, mas quem está em águas profundas vai contar testemunhos. Acabou o tempo de ouvir na margem, sabe? Acabou o tempo de tomar leitinho, sabe? É tempo de comida sólida, é tempo de aprofundar nas águas, é tempo de resposta, é o tempo extraordinário de Deus para sua vida. Porém, você só alcança o extraordinário se você se aprofundar nele. E se é tempo de resposta, é tempo de orar, é tempo de pedir. E aí eu te pergunto, você tem orado? Você tem pedido? Você tem buscado a palavra? Você tem lido a palavra? Sim ou não? Quais são as respostas que você mesmo se dá? Porque hoje o Senhor está falando apenas com você. E Ele está falando, minha filha, vem para as águas mais profundas comigo. Vem para as águas mais profundas comigo. Eu estou te chamando. A gente não deve parar nas respostas. Porque se Pedro tivesse parado, ele não teria ido às águas mais profundas, ele não teria colhido o extraordinário, ele não teria vivenciado o que ele vivenciou com o Pai. E aí hoje eu quero te falar de forma prática.
Uma hora de sono, uma hora de sono pode mudar o destino da sua casa. Como assim, Ingrid? Acorde mais cedo, ore, acorde uma hora mais cedo que seja do que você costuma acordar, porque existe um movimento acontecendo nos céus, existe um movimento acontecendo entre as filhas, existe um movimento na vida de muitas mulheres, de casas, de pessoas que estão agindo de fato. Existe um movimento acontecendo e eu quero te falar, não fica na margem. Não fica nessa margem mais. Ora, jejua, faça um compromisso com Deus todos os dias. Eu quero te dizer que você vai ficar perplexa com o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer a partir do momento que você tomar as decisões e fizer um compromisso com o Senhor. Não fica parada diante do que você vai presenciar, diante daquilo que você vai vivenciar, porque existem coisas muito maiores para você. Então vai para as águas profundas. Não tenha medo de dar o próximo passo. De agora em diante, vai se tornar padrão para você. Porque essa fonte, ela nunca seca, ela nunca acaba. Ela nunca seca, ela nunca acaba. Então, minha linda, hoje eu quero que você busque o mais profundo, escolha o mais profundo, faça um compromisso com o Senhor, porque com Ele você vai viver coisas extraordinárias. E Ele está falando, olha, se prepare, estude, esteja pronta para o que vai acontecer a partir de você, da sua decisão. Escolha sair da margem e ir para o profundo com o Pai. Amém? Então, Pai, nesse momento eu venho aqui pedir para que as minhas irmãs elas possam escolher diariamente uma porção maior do Senhor, para que elas possam escolher diariamente se aprofundar em Cristo, se aprofundar na Tua presença, estudar a palavra, orar a palavra, jejuar, Pai, que elas escolham o Senhor todos os dias antes de todas as coisas. Ao levantar, elas já escolham estar na Tua presença, que elas possam presenciar essa transformação não apenas na vida delas, mas na casa de cada uma delas e em todas as áreas da vida de cada uma delas. E para que tudo que for acontecer não pare aqui, porque elas se tornarão um rio de água viva, Pai, que elas estão bebendo de uma fonte que não acaba, que não cessa, e que elas precisam transbordar, que elas não sejam represas, Pai, mas que elas sejam rios, que elas sejam fontes de águas intermináveis, que elas possam carregar a Tua presença e exalar a Tua presença, que elas possam sentir, Pai, todas as pessoas que estão ao redor delas possam sentir a Tua presença palpável, Pai, palpável, nelas, em cada uma dessas mulheres que estão carregando a Ti, que tomou a decisão hoje, Pai, de saírem da margem e ir para o profundo com o Senhor. Então, Pai, sustenta elas nesse tempo, sustenta elas, dê segurança a elas, para que elas possam confiar plenamente em Ti e se aprofundar e imergir na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós vamos vivenciar em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas. Que vocês comecem uma semana linda, 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 linda e cheia da presença do Espírito Santo. Se aprofundem nele, busque a presença dele todos os dias e todos os instantes da sua vida.
Amém? Um grande beijo no seu coração e fiquem com Deus.